Galáxia? Elas poderiam ter más intenções e ser uma ameaça para nós? Como se precisássemos de mais ameaças. Bom, ei, vamos nos divertir um pouco com isso. Alguns teóricos revisaram a história humana e, como nós, usaram isso para calcular a probabilidade de invasores espaciais. Eles determinaram que poderia haver 4 civilizações malignas em nossa galáxia. As 4 podem estar ansiosas por dominação intergaláctica, ou podem ter acabado de inventar uma versão maligna dos consoles de games. Para entender o quão avançadas essas... Ferva um pouco de água algumas vezes para retirar o máximo possível das impurezas dela. Como não haverá nenhuma partícula dentro, assim que estiver no congelador, ela não irá se solidificar. Mas, se você a tirar de lá e der uma boa sacudida, o impacto a fará cristalizar rapidamente, parecendo neve derretida. Algumas formas de vida poderiam se adaptar ali, debaixo desse oceano de gelo. Esse ambiente é muito parecido com o que encontramos nas fontes hidrotermais, que ficam escondidas nas profundezas dos nossos oceanos. A quantidade de oxigênio na atmosfera de Europa é muito pequena, mas em 2013 a NASA obteve algumas evidências interessantes, que reforçam a teoria de que há potencial para a vida ali. Ao que tudo indica, Europa está esguichando água para o espaço. Se isso for comprovado por observações futuras, pode significar que também é geologicamente... A maior das luas de Galileu é Ganímedes, que é também a maior do nosso sistema solar. Trata-se de um objeto espacial de baixa densidade, parecido com Mercúrio em tamanho, mas com apenas metade de sua massa. Apesar disso, é a única lua com campo magnético próprio. Ele é bem pequeno e mal dá para notá-lo aqui da Terra, já que é ofuscado pelo campo magnético de Júpiter muito mais poderoso. Outro aspecto legal de Ganímedes é que sua atmosfera contém oxigênio, mas não se empolgue tanto. A quantidade não é suficiente para sustentar qualquer forma de vida existente aqui. Em dezembro de 2021, foi divulgado um áudio de 50 segundos. Os sons eram iguais aos barulhos daquelas conexões de internet antigas, de escadas. Mas por causa das melodias estranhas, Ganímedes foi apelidada de Lua Cantora de Júpiter. E para fechar a lista das luas de Galileu, temos Calisto, o objeto que possui mais crateras em nosso sistema solar. O interessante sobre esse satélite natural é que sua paisagem não mudou quase nada desde que ele se formou, e cientistas ainda estão debatendo sobre o motivo desse fenômeno. A maioria dos outros objetos espaciais passa por muitas mudanças ao longo de sua existência, ou ainda reações químicas que acontecem em sua própria superfície. Calisto também é do mesmo tamanho de Mercúrio, já que Calisto fica mais distante do planeta gigante. Estima-se que sua superfície tenha 4 bilhões de anos. Ao contrário de Io, Calisto não é geologicamente ativa, mas cientistas acreditam que pode existir um oceano escondido debaixo de sua superfície, capaz de abrigar vida. O fato de essa lua ser menos impactada pelo campo magnético de Júpiter quer dizer que ela tem níveis mais baixos de radiação. Considerando esse ambiente favorável, podemos acabar montando uma base humana lá algum dia para fazer explorações. Existe uma mão gigante e fantasmagórica que se estende pelo espaço. Seus dedos misteriosos alcançam uma nuvem vermelha brilhante que parece lava espacial derretida. Embora pareça uma cena saída de um filme de ficção científica, ela é 100% real. Essa mão se formou depois que uma enorme estrela colapsou em uma enorme explosão de supernova. A explosão criou uma nova estrela que está cheia de energia. Essa energia emitida pela estrela é tão grande que fez com que os detritos da explosão girassem em torno dela. Isso é o que formou a mão de aparência sobrenatural. A mão é tão grande que se estende por colossais 150 anos-luz. Quanto à estrutura parecida com lava que ela alcança, ela é na verdade apenas uma enorme nuvem de gás. Se preocupar que uma mão gigante fantasmagórica do espaço irá tirá-lo da cama. Há uma estrela bizarra escondida nas profundezas do espaço que parece piscar aleatoriamente. Ela é conhecida como Estrela de Thebe e sua luz diminui em intervalos super irregulares e por períodos de tempo realmente estranhos. Existem muitas teorias sobre o que ocasiona isso, desde chuvas de meteoros até interferência do espaço sideral. A ideia da chuva de cometas foi rapidamente descartada. A poeira dos cometas, que bloquearia a luz, desaparece depois de alguns meses. A Estrela de Thebe enfraquece lentamente ao longo das décadas, então o tempo simplesmente não fecha. Também não pode ser devido aos planetas, já que nenhum planeta é grande o suficiente para bloquear tanta luz de uma estrela.
Após anos de especulação, os cientistas finalmente encontraram uma explicação para o estranho fenômeno. O escurecimento e o brilho são, na verdade, resultado da poeira espacial. Há um anel de poeira que envolve a estrela e ele muitas vezes bloqueia temporariamente a luz dela. Em 2019, em seu 8º dia de missão, o astromóvel lunar da China descobriu algo realmente estranho do outro lado da Lua, que chamou a atenção do mundo inteiro. Enquanto percorria um caminho ao redor de um monte de crateras lunares, ele avistou algo realmente estranho escondido dentro de um dos buracos da Lua. Era uma substância colorida como um gel que nunca havíamos encontrado antes. O curioso material era de uma rica cor verde escura e brilhava como diamante. A conclusão: o efeito brilhante parece ser do vidro. No espaço, geralmente ele surge como resultado e derreteu com o impacto. Mas embora seja provável que a estranha substância seja apenas rocha derretida e uma série de outros fatores que afetaram seriamente a qualidade das imagens, a decisão ainda não foi tomada nesse caso. Há um enorme pepino espacial flutuando pela galáxia e ninguém sabe realmente de onde ele vem ou por que está lá. Ok, não é exatamente um pepino, ou picles, é mais provável que seja uma rocha super alongada. Os cientistas acham que ela pode ter mais de 1 quilômetro de comprimento e apenas 165 metros de largura. Está viajando tão rápido que não pode ter a ver com a gravidade do nosso Sol, o que significa que o estranho objeto se formou em algum lugar fora do nosso sistema solar. Nem sabemos há quanto tempo, ninguém sabe por onde ele viajou antes disso. Durante anos, fomos informados de que existem 8 planetas prestes a mudar. Pode haver um enorme mundo secreto à espreita no meio do nosso sistema, que os cientistas estão chamando de Planeta 9. Esse planeta desconhecido pode estar muito além de Netuno. Existem aglomerados que ficaria 200 vezes mais longe do que o nosso planeta natal. É por isso que é tão difícil de identificá-lo, já que é quase impossível tirar uma foto. Em 2019, 30% da área em que o planeta poderia estar foi vasculhando ansiosos. Não, nem tanto. Estranhas ondas de rádio estão sendo transmitidas que o Sol o faz em 80 anos. A maioria desses sinais veio apenas uma vez, o que tornaria sua identificação muito mais fácil, até que tudo mudou em 2017. Em agosto, foi captado um sinal que se repetiu 93 vezes, descartando especulações de que os sinais estavam sendo causados por eventos pontuais aleatórios. Até hoje, ainda não sabemos o que está causando esses sinais. Em 2014, a NASA capturou uma foto surpreendente do Sol, mostrando que ele talvez goste de se fantasiar. Uma tempestade brilhante de campos magnéticos fez com que o Sol parecesse uma daquelas lanternas de abóbora de Halloween em chamas. O mais estranho é que a imagem foi capturada no dia 8 de outubro. Isso foi possível por causa de algo chamado regiões ativas. Basicamente, são áreas do Sol que possuem maiores níveis de luz e energia. É isso que... Felizmente, esse visual foi apenas uma coincidência e não há um entusiasta entalhador de abóboras gigantes à espreita nas profundezas do espaço. Agora a pergunta que não quer calar: gostosura ou travessura? Fãs do espaço avistaram o que parecia ser uma colher na superfície de Marte. Ela estava meio coberta de poeira. Eles perceberam isso depois que imagens de um astromóvel de Marte foram divulgadas. Por mais assustador que o suspeito talhar possa parecer, se tratava apenas de um truque de luz. A colher é uma antiga mais parecido com uma colher. Talvez haja um prato por perto com o qual a colher fugiu? Um globo ocular cósmico quilômetros de largura. Uma das luas de Saturno, Tétis, tornou-se uma espécie de celebridade para os fãs do... Prometeu parece uma batata, Atlas parece um pão sírio servido fresquinho em um restaurante grego, e Mimas até parece a nave espacial de algum vilão. E tem mais essa, existe um olho de gato gigante bem no meio do espaço. Seu nome oficial é NGC 6543 e ele é longo e meio chato a terem sido descobertas. Como outras nebulosas, ela foi formada por uma estrela que desprendeu sua camada externa de gás. O gás flutuou e produziu essa estrutura incrível e intrigante. A estrela libera essa camada de gás a cada 1500 anos. Cada vez que ela faz isso, cria uma nova camada de poeira espetacular. Ei, não vamos começar a falar de gases.